Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos com os companheiros Giuseppe Tomaso e Gerson Nogueira e vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada realizada. Eis os resultados aí para você. Londrina 0, Paysandu 0, Luverdense 2, Criciúma 1, Vila Nova 0, Bahia 1, Brasil 2, Vasco 1, Atlético Goianiense 4, Goiás 2, Sampaio Correia 1, Joinville 2, Ceará 2, Tupi 1, CRB 1, Náutico 0, Avaí 1, Paraná Clube 0 e Bragantino 0, Oeste 0. Na classificação, o Atlético Goianiense em primeiro, disparado com 64 pontos, já comemorando o acesso e muito próximo do título de campeão da segunda divisão do futebol brasileiro na temporada. Em segundo, o Vasco, que vem caindo com 58 pontos. Em terceiro, o Avaí, também com 58 pontos. Em quarto, Bahia, com 56 pontos. Eis, então, o G4. O Náutico é o quinto com 54, o Londrina é o sexto com 54, o CRB é o sétimo com 50. Imagino que até o sétimo teremos a briga pela última vaga, pelo menos é o que se avalia neste momento. Na sequência, Ceará e Luverdense com 50, Brasil com 49, Criciúma 47, Vila Nova 46, Goiás e Paysandu com 44, o Goiás é o 13º e o Paysandu é o 14º, Paraná Clube com 39, o Oeste com 36, do Paraná Clube para baixo, risco de rebaixamento, na briga pelo último a escapar do acesso. Então, Paraná Clube 39, Oeste 36, Joinville que começa a arrancar, eu falei, para se escapar da última vaga da queda, né? Porque o Joinville é o 17º com 33 pontos, mas o Joinville começa a reagir. O Oeste está patinando, o Paraná está patinando, então, de repente, o Joinville pode desgarrar e conseguir escapar do rebaixamento. O Bragantino com 31 é o 18º, eu imagino já rebaixado o Bragantino. O Tupi com 30, também encaminhado para o rebaixamento, é o 19º. E o Sampaio Correia já rebaixado com 27 pontos, é o lanterna da competição. 35ª rodada, Paysandu joga nesta terça-feira, voltando a Curuzu às 20h30, vai receber o Paraná Clube. Faltam 4 rodadas, faltam 4 jogos para cada equipe, para que tenhamos, então, o fechamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu, que jogou na terça-feira e empatou com o Londrina lá no Estádio do Café, volta a Curuzu nesta terça para enfrentar o Paraná Clube e trabalhou forte. Final de semana intenso de preparativos do Paysandu. Olha quem apareceu! Raí, depois de muito tempo, voltou a começar um jogo como titular no Paysandu. Foi agora contra o Londrina, para a alegria de quem sentia falta. Quando a gente vai no mercado, sempre os torcedores me param, ficam perguntando por que eu não estou jogando. Aí eu sempre falo, estou treinando, todo dia que passo estou treinando bem, espero ter uma oportunidade. Sempre joguei Série B, sempre me destaco das equipes que eu joguei. E como eu digo, estava esperando uma oportunidade sim. Graças a Deus pintou a oportunidade, para mim eu fui bem. Raí foi o herói da Copa Verde, fez 2 gols contra o Remo e outro na final contra o Gama. Esse tinha sido o último jogo dele como titular. A temporada não foi fácil. As lesões perseguiram, mas perseguição agora só a dele pela renovação de contrato. E olha que já teve gente se interessando em levar o jogador daqui. Vou conversar com meus amigos lá no hotel, o presidente do Sampaio também me chamou, mas no momento tenho coisas melhores. Agradeci a confiança dele, mas no momento não estou pensando em voltar para São Luís agora não. A busca pela renovação é mais ou menos a situação do Rivaldinho também. Só que existem 2 situações. Enquanto ele não tem a liberdade do Raí de escolher para onde vai... Tenho um contrato com o Inter ainda, sou jogador do Inter, tenho um contrato de mais 1 ano lá. Então acho que primeiro vou focar em fazer bons jogos aqui e depois deixar que eles, se tiver interesse, para eles resolverem. Ele tem um conselheiro de fazer inveja a qualquer um. O pai, Rivaldo, ex-melhor do mundo. Ele critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar.
fica triste quando eu não entro, fica triste quando eu não jogo, mas também fica feliz quando eu jogo e vou bem. Então, é isso. Eu tenho que agradecer muito a ele por todo o apoio que ele sempre me dá, tanto aqui como nos outros clubes. Ele está sempre do meu lado me apoiando. O volante Jonathan tem contrato até 2017, por isso nem sabe se vai ser titular contra o Paraná. O técnico Dado Cavalcante quer fazer testes com quem não vem tendo oportunidades, mas pode promover o retorno de Thiago Luiz também, já livre do cansaço muscular. Então a gente aproveita para mudar o assunto e pedir para o Jonathan uma avaliação da participação bicolor na Série B desse ano. Vacilamos muito aqui em Belém e não conseguimos manter uma regularidade dentro de casa, que isso que foi importante no ano passado, a regularidade em Belém. Nós perdemos acho que 2 jogos só para o Botafogo e para o Náutico, e então isso nos ajudou, e esse ano nós não conseguimos fazer a mesma campanha e ficou aquele gostinho de quero mais. Em 2016, teve 2 títulos no primeiro semestre, mas não teve acesso no segundo. Para 2017, quem já tem contrato renovado e permanência garantida, já traçou o objetivo. 2 títulos, um acesso, seria um ano maravilhoso. É isso. 2 títulos e um acesso era para fechar com chave de ouro, mas o acesso ficou para outra oportunidade. O Paysandu... Para o ano que vem, né? O Paysandu... na verdade, para este ano não foi possível, né? Isso. Ano que vem que seja, né? Mas, enfim, o Paysandu buscava algo melhor. O importante é que está mantido. O Paysandu não cai mais, não tem nenhuma probabilidade de queda, apesar de não fechar a conta matematicamente, mas não tem como. Então, o Paysandu está na Série B e ano que vem tem 5 competições a disputar. O Jonathan está prospectando aí 2 conquistas e o acesso. Seria realmente um ano especial para o Paysandu se isto acontecesse, né? Enfim, o Paysandu também terá uma nova gestão no ano que vem. Falando especificamente do jogo contra o Paraná Clube nesta terça-feira. O Paraná Clube está ameaçado. Depois de perder para o Guarani, ele também, com esse crescimento do Joinville, ficou aí... como vem, né? Ficou aí, entre o Joinville e o Paraná, está só o Oeste. Né? Então, e o Paysandu acima, né? Só que o Paysandu com 44. O Paysandu tem 5 pontos acima, né? O Paraná tem 39, o Oeste tem 36, o Joinville tem 33. É verdade que é uma pontuação que deve manter o Paraná. Eu acho que a briga do Joinville... a briga do Joinville vai ser, na verdade... Com o Oeste. Com o Oeste. O Joinville vai tentar se salvar empurrando o Oeste. Mas o grande problema para o Paraná é que entra numa fase de afunilamento, 4 rodadas, né? E o Paraná, dependendo de pelo menos mais uma vitória e um empate, para não correr riscos. Porque, olha, a 6 pontos do primeiro lá de baixo, o risco permanece, porque, de repente, perde 2 jogos e o time lá ganha 2. Na verdade, faltam 4 rodadas. 4 rodadas. E aí, nessas 4 rodadas, dependendo do caminho de cada um, o risco ainda é muito presente, né? Deixa eu ver, o Paysandu, além de enfrentar o Paraná, vai jogar com o CRB na sexta-feira, lá em Maceió. Depois vai jogar com o Vila Nova, lá em Goiânia. E fecha com o Criciúma. O Paraná Clube, depois de jogar com o Paysandu, vai para casa para receber o Criciúma, sai para jogar com o Ceará e encerra em casa contra o Tupi. Já rebaixado o Tupi. Mais ou menos uma carne assada. Então, por isso que eu acho que o Paraná Clube vai escapar. A briga mesmo fica entre o Oeste e o Joinville. Olha só a situação aqui. Eu queria até que o Joinville se salvasse. O Oeste recebe... Não, eu gosto do Oeste. Eu fico barriga de aluguel, meu irmão. Não, mas eu gosto da filosofia do time, de como o Oeste valoriza a posse de bola. E eu acho que é muito ruim quando um time que tinha aquela proposta, de repente desaba, né? Num campeonato que o que prevalece é o chutão, canelada, escambau. Né? Olha a sequência do Oeste. Recebe o Avaí, está no G4 brigando pelo acesso. Depois vai jogar com o Brasil lá em Pelotas. E também está na briga. Apesar de eu achar que o Brasil já está fora, mas faz uma campanha muito boa. Depois o Oeste recebe o Joinville. Olha aí, o confronto entre Oeste e Joinville, direto, né? Para saber quem cai. Aí é jogo de 20 pontos. Este confronto é que garante
com tranquilidade a permanência do Paysandu, porque há o confronto direto entre o Oeste e Joinville. Mas o Paysandu não tem Não, chance, eu sei, matematicamente, matematicamente, o Paysandu não cairá, desde a semana Aliás, faz tempo que a gente diz que o Paysandu não sobe nem cai, né? Exatamente. Agora, efetivamente, a gente pode afiançar isso. E depois de jogar com o Joinville, no confronto que vai definir, na última rodada, o Oeste vai a Recife ou a São Lourenço da Mata enfrentar o Náutico brigando pelo acesso. Já o Joinville, só para a gente fechar esse mapeamento, o Joinville vai jogar em casa contra o Bragantino, que também é um confronto dos desesperados, mas recebe o Bragantino, e é um jogo que, se ele ganhar, ele encosta no Oeste, né? Depois o Joinville vai enfrentar o Goiás em Goiânia, na sequência joga fora contra o Oeste e encerra em casa contra o Vila Nova, que não vai para lá nem vem para cá. Mesma coisa do Goiás, né? Entendeu? Então, aparentemente, o caminho do Joinville é menos conturbado que o do Oeste. Sim, sim. Né? Sim. Só que o Oeste recebe o Joinville em casa. Isso pode fazer toda a diferença. Essa é a briga. Agora, Mas não deixa de ser interessante, né? Porque há esses confrontos, isso coloca um pouquinho de molho no campeonato também, nessa reta final. Porque estava muito definido ali, vão cair os quatro, vão cair os quatro. Não, e até a parte de baixo está com passagem comprada há muito tempo. né? A parte, assim, o cara está com... Só não marcou o assento, né? Então ele está com uma passagem, né? O Guerreiro gosta de comprar essas passagens antecipadas, de vez em quando ele tem que trocar o trecho. O problema é quando muda a data. Aí eu conversei com o Gerson aqui, olhando a tabela, aí a gente fica analisando. O Vasco, Guerreiro, até o Vasco não está garantido na Série A no que vem. Porque o Vasco vem desabando. Mas eu diria que Atlético Goianiense, Vasco e Avaí subirão. Na minha opinião, resta uma vaga. Eu só garanto, para mim só está garantido... Atlético, Vasco e Avaí subirão. O Atlético. E aí fica uma vaga para Bahia, Náutico, quem mais? Deixa eu na minha cola aqui. Londrina. Bahia, Náutico, acho que é o Londrina que está na sequência. É Londrina, não, né? Tá aí. Bahia, Náutico, Londrina e CRB com 52. Para mim, ainda tem Bahia, Náutico, Londrina e CRB brigam pela última vaga. Ainda tem condições de brigar. E o CRB é o tamanho dessa encrenca que o Paysandu vai ter, né? Vai ter na sexta-feira, vai ser o outro isso, jogo, enfim. Mas vamos falar desse confronto entre Paysandu e Paraná Clube. Esta ideia continua firme e forte no Dado, de mesclar, de testar, de colocar gente para rodar nessa reta final. Tá certo, Dado? Eu acho que sim. Eu acho que, tranquilizada aí a situação quanto ao risco, né, de queda, acho que é o momento, sim, de repente, rodar alguns jogadores. Como fez contra o Londrina. Como fez contra o Londrina, poupando o Thiago. Né, foi um jogo... Aliás, o Paysandu jogou de preto, de o preto. Lobo Black. Lobo Black. Né, contra o Londrina. A camisa mais vendida, viu? O Paysandu, ele teve momentos interessantes no começo do jogo. Deu a impressão que ia até surpreender o Londrina. Mas depois o jogo ficou mais para o Londrina, embora sem nenhuma criatividade. Né? O time do Londrina muito atrapalhado, uma jogada só, bola na área. Né? E acabou havendo aquele gol também. Mas, no geral, por merecimento, o empate foi o resultado justo. Agora, acho que o Dado agiu bem. Disseram que o Itamar é uma mistura do Walter com o grafite. Por aí. E com o Val Barreto. Também. Pode ter o Val Barreto nisso. Parece aquele vídeo que o cara fez aquela... Olha, 35 anos, né, o Itamar? Agora é bom que se diga, o gol foi legal. Legal, é o que eu falava. Estava na mesma linha, estava na mesma linha. O Bandeira errou. Agora... Mas já erraram contra a gente também. Sim. Mas falando desse lance, o gol foi legal. Passou entre as mãos do Emerson a bola, né? Aliás, o bom goleiro tem isso, né? Seria uma falha dele, né? Seria apontado como falha. É verdade. E ele fez grandes defesas no jogo. Agora, acho que o Dado foi bem nas mexidas. Agora, tem aquela coisa no Paysandu hoje, né? A gente viu a entrevista do Alex com faltou perna o Rivaldinho.
né? Ele adiantou demais Adiantou a bola. muito. Não podia faltar Não, perna, não na minha faltou perna, opinião, que ele tinha tinha acabado entrado. de Não, entrar. acabado de entrar. na verdade, não foi, eu não quis dizer falta perna. Ele adiantou domínio, demais. né? Ele não dominou Porque se ele tivesse corretamente. dado um toque mais curto, ele teria virado o jogo na direita. Agora, a zaga do Londrina aqui é a melhor zaga do campeonato. Estava louca para tomar um gol. Tava Ela, pedindo. como diria José Silvério, estava naquela base do me chuta, me chuta. Agora, o lance do jogo foi o gol perdido pelo Jô, né? Ex-Paysandu. Foi. Embaixo da trave, ele chutou a bola. A bola raspou o taco e foi no travessão e bateu na linha. Em cima da linha, Bateu na saiu. linha. Quer dizer, como eu falo, o goleiro, o bom goleiro, e eu atribuo Não tudo basta isso. fazer só defesa. Quando falha, a bola entra, marca o impedimento. E quando ele não vai alcançar, bate na trave, Na bate trave. na linha. E eu acho que o Emerson foi, no fim das contas, o grande nome do Paysandu, como dos jogadores, foi o grande nome do Paysandu nessa campanha. Agora, o Dado, ele tem razão em fazer essas mudanças, até para a gente entender, Guerreiro, aquele dia entrou o Rivaldinho contra o Sampaio. O Rivaldinho foi bem, fez um gol, participou do lance do segundo gol. Agora, contra o Londrina, foi o Rivaldinho que a gente já conhecia de antes, né? Não alterou em nada, um jogador que não incomodava, acabou saindo até com cãibra, né? Mas saiu já no final, mas não acrescentou. Continua aquela dúvida quanto ao futebol do Cleiton, que entrou, mas entrou no decorrer do jogo. Acho que é um jogador que a gente precisava ver jogando. Quem por mais inteiro. ele pode Eu acho testar? que o Raí foi uma boa opção. Muito legal. Além dos que entraram. Eu acho que Cleiton, Rivaldinho, Raí, que jogaram. Acho que o Bruno Veiga está precisando entrar mais no time, embora eu acho que ele não queira testar o Bruno, porque é a mesma situação do Jonathan. Pra né? não- Porque ele tem contrato, ele não está avaliando, né? Vai ficar. Eu acho que ele está avaliando os jogadores. Ele está dando oportunidade. Esse também. garoto André, que está indo na delegação, que veio do Castanhal, jovem, De repente De pode repente poderia pode ser ter. uma pode ser aposta. uma Até porque a aposta. gente tem um exemplo no próprio Paysandu do encaixe do Rodrigo. do Rodrigo o Andrade, Rodrigo né? encaixou bem. A gente imaginava Não, que sem o Capanema o Paysandu teria problemas seríssimos, né? No primeiro turno a gente imaginava Eu isso. acho que o Capanema também fechou Mas o ciclo dele. o Rodrigo entrou muito bem e tem aquela vantagem. Um jogador muito novo, lesões em nível muito menor. É verdade. Também leva muito menos cartões, é bom que se diga. Até porque também pelo vigor da idade, né, ele não chega atrasado. É. E normalmente o volante leva cartão para chegar atrasado. Né? Tenta matar a jogada. E isso a gente sabe que o Capanema era o recordista de cartões, né? Sempre foi. Né? Embora muito voluntarioso, um jogador também que foi muito importante. Mas acho que o André está mais ou menos nessa linha do Rodrigo. Não, o André. E a gente falou do Agora, do Emerson. Rodrigo Andrade, a grande Está diferença nessa é linha de merecer uma que é oportunidade. um jogador que, além de ter uma boa pegada, porque ele sabe, ele marca bem, ele tem um bom passe. É diferente. Ele lança também, verdade. né? Então, essa qualidade dele faz a diferença. Por isso que o Capanema acabou perdendo espaço. Vocês ainda acreditam que o Paysandu termine o campeonato na primeira página? Eu acho Depende do- Eu acho difícil. pouquíssimo provável. pouquíssimo. Acho que o Paysandu vai ficar ali na 14ª, 13ª no máximo. Eu acho que pode até beliscar um 12º, né, que já seria uma posição também mais digna. Né? Agora, mais do 10º em diante, muito difícil. É a meta do Dado. Ele comentou isso até após o Exatamente. jogo. É porque ainda Contra o tem. São Sampaio. 4 jogos, são 12 pontos. Quem está Em 10º. em décimo é o Brasil, que tem 49 pontos. Joga em casa. Né? Então, no mínimo, faz aí mais 7 pontos, vai a 57. Não, e está num ritmo diferente. Diferente, O uma Brasil uma tá outra busca. Ele ainda está acreditando. Ainda tá aqui, tá, pô, ganhou o E se o Vasco, né? Paysandu está testando, o teste significa É laboratório para ele laboratório. agora. risco É. de E já é, perda de pontos, E né? já é Natural. também plataforma, né, para o ano que vem. Já, mas, a claro, gestão. com esses riscos que a gente sabe que esse tipo de experiência acaba gerando. De repente, um jogador desse entra e acerta. Mas o normal é que o time sofra um pouco, né, com as mudanças. Por exemplo, ele praticamente não está mais repetindo o time. A gente não vai ver um Paysandu que vai jogar com os mesmos, com a mesma escalação sempre. Ele vai sempre colocar alguém. Tirou o Leandro Cearense, né? Pois é, Então, valia a pena, por exemplo, a gente já destacou aqui que o Emerson é a principal figura do Paysandu da temporada. Botar o Marcão para jogar. Sim, botar o Marcão para jogar. dá ritmo, Até né? porque o Marcão, quando entrou Entrou bem. né? É. E, pelo que se sabe, o Marcão está na agenda, né, para continuar, Agora, provavelmente. é ruim o goleiro, por exemplo, o Marcão, que a gente sabe que é um bom goleiro. Aí, se o Emerson renova, o Marcão renova, é mais um ano na reserva, sem jogar?
Aí eu acho que entra a questão do O próprio contrato jogador. do Emerson é até ano que vem. Então, o o Emerson Emerson, Bruno Veiga, Jonathan. o Rodrigo Andrade. Aliás, Bruno Veiga é até 2018, são 3 anos de três contrato. anos. Não, eu tô falando assim, o goleiro gosta de jogar, e ele é um bom goleiro, né? Sem dúvida. Então tem Mas, tem isso. mas imagino que o Paysandu hoje, essa organização na parte administrativa, ela funciona muito como um quesito na hora do jogador avaliar se fica ou não, se vem ou não para o Paysandu. Porque o Paysandu hoje é exemplar em termos de Série B Aí e vale Série a A. pena deixar o Paysandu ir para um clube que correu o Exatamente. risco de não receber. Né? Aí o jogador pensa, bom, eu vou para lá, vou ser titular absoluto, mas será que vou receber no final do mês? Acho que o Paysandu tem que buscar encontrar mecanismo para a permanência do Thiago Luiz. Também. Este sim Foi o grande nome dos contratados. Foi o Diz melhor. que Foi o Edno melhor. também estaria, né? Foi a melhor contactado. aquisição, né? Mas o Edno também, pelo que se sabe, vai disputar o Paulista, né? Uma história que... Aquela história da visibilidade do primeiro Esse semestre. é o grande problema. Eu acho que o maior... A gente até comentou isso aqui, né? Há 3 programas, né, Guilherme? Sobre a dificuldade. O torcedor, às vezes, pergunta... Puxa, o Paysandu... Por que não forma um time o time que tal, vai jogar segura? a temporada, né? E eu acho que o Paysandu precisa manter uma base para começar a temporada, para que o seu novo treinador chegue e tenha já Você concorda uma com base. a minha tese hoje na coluna, ontem na coluna, no Bola, em que eu falava sobre a questão do dado? Sim, Por tudo que se ouve, por tudo que se comenta, deve haver uma mudança. com certeza. Eu acredito piamente na troca da comissão técnica até pela- e acho que o próprio Dado É, compreende isso até com muita naturalidade. pelo próprio posicionamento do Dado, pelo que ele tem dito, É. entre linhas, ele sempre deixa assim. Já que- tem Inclusive essa disse consciência. que não tem contrato, desta vez não há contrato nenhum, tudo foi verbal. relação de confiança. Essa volta foi uma com o negociação Maia, a amizade verbal. que ele tem com o Maia. É. Né? E agora, na verdade, a nova gestão do Paysandu, com o Sérgio Serra no comando, é que vai ditar as diretrizes do futebol. Já está ditando, né? por sinal, né? Efetivamente, Já a foi partir de quarta, né? Ele vai esperar o jogo de terça para, a partir de quarta-feira, tratar efetivamente da Agora, temporada. com certeza, já devem estar acontecendo as conversas, os Sim. entendimentos. Por exemplo, Thiago Luiz, que é um nome, como falamos há pouco, um nome estratégico, né? Por tudo que ele representou com a chegada dele ao Imagina Paysandu, o Paysandu- trazido por Gilmar Dal Potro. É, bom Então, lembrar. Imagina o Paysandu conseguindo manter o Thiago Luiz com a base que tem, enquanto o Paysandu Mas começa olha, forte a temporada. pelo né? que se observa desse elenco do Paysandu, mesmo com as chances que o Dado está dando a vários jogadores para rodarem, eu acho que o Rivaldinho é um exemplo disso, mas acho que vai haver uma mexida radical no grupo que não pertence ao Paysandu, que não tem contrato para 2017. Eu acho que pouquíssimos vão ficar. Não acredito na permanência de mais do que 5 ou 6 jogadores, pelo rendimento deles. Porque a gente teve jogadores que decepcionaram muito. Citar um especificamente, que é o João Lucas, que foi buscado, o Paysandu Ficou esperando ficou a volta, esperando, né? ansiosamente, todo mundo acreditava. E eu vi o jogo contra o Londrina. Eu anotei. Foram pelo menos 4 ou 5 cruzamentos, mas muito longe, atrás do gol. Né? Bolas que o jogador vai à linha de fundo, todo mundo esperando, e sai aquele cruzamento a lá Perivaldo. Ferida Pituba. Interessante, João Lucas fez uma boa temporada, não foi brilhante também, não foi nada Foi tudo excepcional na temporada passada, mas foi bem, Sim. foi bem, Justificou o interesse. justificou o Acima interesse da para a média, volta né? e fez uma temporada de 2016 abaixo da média, bem abaixo, né? E eu tomo esse exemplo, Guerreiro, Tomaso, é que o Thiago Luiz, mesmo não sendo um atleta com condicionamento que a gente possa dizer que vai aguentar um jogo, né, 2 tempos, direto, mas ele, no tempo que ele consegue correr, consegue render, ele tem sido quase sempre decisivo. Né? Geralmente são 60 minutos, né, os 45 e mais 15 ou 20, mas nesse tempo ele resolve as coisas, o Paysandu. Tem resolvido muito. Acho que, inclusive, o alívio final do Paysandu, neste momento, já tranquilo, faltando 4 rodadas sem risco, mesmo faltando 5, ele já estava, antes do jogo contra o Londrina,
deve-se muito também... Para a alegria da Lídia Clautal, que vibra, eu gostaria de ter ouvido já há algum tempo essa informação. O Paysandu não cai mais. Era a frase preferida dela. Saiu. Mas está tranquilo. E o Thiago Luiz teve muito a ver com isso. Claro que futebol é aquela coisa, né? É a junção de jogo coletivo com destaques individuais. Mas um time precisa ter a chamada cereja do bolo. E a cereja... No caso do Paysandu, é o Thiago Luiz. Lá na frente, porque lá atrás é Emerson. E este Paraná Clube do Roberto Fernandes, que aliás perdeu para o Avaí por 1-0, temos até o gol da vitória do Avaí em cima do Paraná Clube. Olha o gol do Avaí. O Paraná fez até um bom primeiro tempo contra o Avaí, no segundo... Olha o gol. O Avaí chegou a vitória com esse belo gol do Renato. Lembrou Camilo. É verdade. Serelepe Camilo do Botafogo, né? Golaço do Renato, 1-0 para o Avaí em cima do Paraná. O Paraná, neste jogo, teve o lateral Leandro Silva, lateral direito, expulso. E o Lúcio Flávio levou o terceiro amarelo. São os dois desfalques para o jogo de terça-feira. O Paraná que voltou para Curitiba. Vem amanhã. Agora, Fernando Caranga pode comandar o ataque. Esse é o problema. Agora o Lúcio Flávio é uma peça... Que bom. Né? Porque o Lúcio Flávio é o artilheiro do Paraná no ano. Né? E o nosso Roberto Fernandes comandando o Paraná Clube, tentando salvar o Paraná Clube. Isto acho que é um ponto favorável ao Paysandu, né? Todo respeito ao Roberto. Porque ele é um chama-rebaixamento que eu vou te contar. Chamado chama-gol. Né? Então acho que o Paysandu tem boas possibilidades diante de tudo isso aí. Acredito que o Dado não vai fazer tanta mexida assim. Deve ter uma ou duas. Acho que o Raí provavelmente continua, embora ele tenha saído naquele dia do jogo um pouco mancando. Mas já treinou normal. Já está normal. E acho que ele foi bem no jogo, enquanto esteve com perna ali suficiente. Fez algo que o Paysandu pouco faz, a não ser o Thiago Luiz, que é arriscar de fora da área. Aquele chute logo no começo, quase surpreendeu lá o Marcelo Rangel. O Raí tem essa característica também, né? E eu me lembro dele na Copa Verde, os gols decisivos. Exatamente. E este é um dos pontos que levantam aqueles pontos de interrogação também, né, sendo redundante. É que jogadores que foram esquecidos pelo caminho durante a campanha. E aí, eu particularmente acho que quando um elenco é muito numeroso, ele acaba levando essas coisas, a esse tipo de injustiça. Alguém acaba esquecido. E, às vezes, esse esquecimento é muito injusto e extremamente prejudicial ao time. O Raí é um desses jogadores. Há muito tempo que todo mundo pergunta assim, o Raí. Às vezes, a gente imaginava que nem estava mais no Paysandu. E é bom lembrar, o Paysandu joga terça e sexta. O jogo em Maceió é sexta-feira, dia 11. Então vai jogar terça-noite, deve se reapresentar quarta, viajar quinta ou até viajar quarta, sei lá, para jogar sexta. E aí depois vai ficar sábado e sábado. Vila Nova no outro sábado, dia 19. O jogo Serra Dourada vai para o Oba. Onésio, o jogo mais complicado é justamente o de sexta, de todos esses quatro. De todos os quatro, exatamente. Pelo adversário que vai ter, que é um adversário que faz uma boa uma semana de reencontro. Paysandu com Roberto Fernandes e Paysandu com Mazola. Mas olha, este jogo de terça, acho que o Paysandu é favorito natural, o jogo em casa. E jogando na Curuzu também, Curuzu, né? E também o próprio Paraná, o adversário que ele encontra, já não tem, só tem um desespero, né? Um certo temor, como falamos há pouco. Mas acho que sem Lúcio Flávio, perde muito da força ofensiva, e acho que o Paysandu é favorito. Muito bem. Alguma coisa aí? Você vai pular o bloco? Vou pular o bloco. Mas eu queria mandar um abraço aqui ao meu querido Júlio César Patrício. Julinho, o grande Julinho. Nosso Julinho, nosso Tom. E ao querido Heraldo Ramos. São os dois comandantes. Agora, quando eu abraço os dois, abraço todos. Aí vem o Jed, vem Cowboy, né? Julinho, toda... Você está abraçando a área musical, vou mandar uma aqui também, né, Guerreiro? Nós somos da música, né? Amantes da música. Você dúvida. Canta, mas nós não cantamos. Muito mal, diga-se de passagem. Canta muito mal. Muito mal. Mas eu tive o prazer de ver o encontro, né? O Tom da Fruta, o Fruta Quente. Foi muito legal. Muito legal, eu estive lá. Rapaz, há muito tempo que eu não via a música paraense tão cantada e vibrada, cantada e dançada.
e voltar àqueles velhos tempos, né? Principalmente com Fruta, que tem 25 anos, né? E aí consegui lembrar aqueles bons tempos do Mosqueiro, né, Guerreiro? Que a gente deitava. Festa, né? Aí eu me lembro da gente ideia de um período festivo. aqueles velhos cartõezinhos que voavam do trem. Sim. Guerreiro, mas ó, só mandando bom. os dois meus abraços aqui pro Carlos Reimão, que é da banda Lado B, um dos maiores guitarristas do Pará. Sem dúvida. E para um músico que está se recuperando, houve toda uma campanha, ele esteve hospitalizado, passou por maus momentos, mas já está em casa, que é o Rafael Lima, um músico dos mais competentes, um artífice aí da composição, e dessa geração da música paraense, da música popular paraense, um nome muito forte. E todos os amigos têm se reunido, fizeram um show no Margarida Esquivazapa, e eu vi essa semana nas redes sociais já uma foto dele em casa, comemorando. E foi uma alegria. Daqui um abraço para ele. Que beleza. Vamos voltar já para falar das conturbadas eleições do Clube do Remo. E a segundinha para você. No Clube do Remo, eleições adiadas. Só no dia 3 de dezembro, se não tivermos surpresas de última hora. A movimentação foi grande na sede do Remo na tarde desta quinta-feira. O presidente da Assembleia Geral e os membros da comissão eleitoral iriam anunciar os rumos da eleição para presidente do clube. Primeiro, uma reunião entre o presidente e os dois candidatos. 45 minutos depois, o anúncio que todos aguardavam. Nós prorrogamos a eleição do Clube do Remo para o dia 3 de dezembro. A prorrogação foi curta, somente até o tempo de nós fazermos uma auditoria no banco de dados do clube para produzirmos uma lista que será uma lista de segurança para os candidatos, uma lista de segurança para os sócios, para a Nação Azulina e para quem está como eu fazendo eleição. Eu não consigo imaginar a possibilidade de fazer uma eleição com 3 listas, porque ao imaginar isso, eu teria que imaginar que eu teria que escolher uma das 3. E eu não posso escolher nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira. Toda verificação, que a lisura do processo é algo também muito valioso para a gente, tanto quanto presidente do clube, como também candidato à reeleição. O que eu não concordo é que nós passemos por cima do estatuto, que se rasgue o estatuto do Clube do Remo, que é muito claro quando diz que a eleição tem que ser realizada no segundo sábado de novembro. Para mim, tanto faz, podia ser dia 12, podia ser amanhã, podia ser daqui a 30, 40 dias, para mim é a mesma coisa. André Cavalcante é o atual presidente do Remo e diz que a decisão de adiar a eleição vai prejudicar o planejamento do clube para o Parazão do próximo ano. Dia 12 você teria pelo menos 18 dias ainda de novembro para você trabalhar essa questão da montagem do elenco, e aí você vai perder 21 dias para isso. Pensando nisso, eu estava sentado inclusive ao lado do meu adversário nessa campanha, já solicitei que nós conversássemos sobre essa questão do futebol, até porque tem uns encaminhamentos comuns aí em relação a um parceiro do futebol que a gente está trazendo para dentro do Remo, e aí a gente pode conversar e tentar chegar a alguns entendimentos comuns para que isso não haja uma solução de continuidade na questão do futebol do clube. Mas é preocupante, principalmente com relação a essa questão financeira. Com o adiamento do pleito, a Assembleia Geral também prorrogou os mandatos do presidente do Remo, do vice, dos membros do Condel e do Confins. Para que não houvesse ruptura na continuidade das atividades de todos, nem do CODIR, nem do CODEL e nem da minha, que o meu mandato também se encerra no dia da eleição, nós prorrogamos os mandatos até o dia 3 de dezembro. Depois do anúncio de prorrogar a data da eleição, o foco na sede do Clube do Remo se voltou para a reunião do Condel, na qual seria lido o relatório feito pela comissão que analisou a denúncia do Confins contra o CODIR e a defesa do atual presidente do Remo. Mas, por força de uma liminar, a Justiça proibiu que o documento fosse lido durante a reunião. Existe uma liminar decretada pelo juiz Sotero, em que impede que hoje se trate deste assunto com relação a esse relatório do Confins. A liminar foi deferida e nós vamos ter que obedecer. A reunião segue aberta, ela não foi encerrada porque há um movimento também para a cassação dessa liminar para que possa ser feita a leitura
deste relatório, enfim. Agora, essas 3 listas de votação, o diretor comercial da atual gestão do Clube do Remo explica esta situação que provocou o adiamento. Não existe 3 listas, existe só uma lista. O que houve foram 2 adições de dados, e isso de conhecimento da Junta Eleitoral e do presidente da Assembleia Geral. Existiu 2 adições que foram sócios torcedores e depois 31 pessoas que peticionaram para entrar porque tinham direito, porque ou caso já haviam feito algum recadastramento, ou caso tinham comprovante de uma parcela que estava não apto, foi recebido manualmente no clube, mas estava dado fé com recibo. Então, essas 31 pessoas tinham direito. Então, foi o que entrou. Os 100 e poucos sócios torcedores, que depois migraram do sistema de lá para cá, e depois as pessoas que peticionaram, no número de 31. Então, não existe 3 listas, não existe adição de ninguém estranho, e eu acho que estão querendo achar chifre na cabeça de cavalo. Eu não vejo em outros clubes aparecer comissão eleitoral, não vejo aparecer Assembleia Geral, não vejo aparecer Condel, e aqui no Remo só o que aparece agora é isso. Estão esquecendo do clube de formar seus trabalhos do dia a dia, pensar no planejamento para 2017. Eu tive a visita de um empresário que queria investir em marketing no clube, já pensando no 2017. E aí a gente está aqui sem poder assinar um contrato, sem poder oferir renda para o clube, porque existe essa confusão, porque o estatuto também veda que sejam feitas operações após o mandato do atual gestor. E há um movimento de sócios do clube de buscar a justiça também para a manutenção da eleição, como reza no estatuto, no 2º sábado do mês de novembro, ou seja, no próximo dia 12, no próximo sábado. Isso aí são desdobramentos que ainda poderão ocorrer. É uma semana que teremos enfim, com pano, com manga, com bainha, com tudo que tem direito, né? O que é que a gente pode dizer para o torcedor do Clube do Remo sobre o Clube do Remo, o centenário Clube do Remo, essa instituição tão vitoriosa, Gerson e Tomás? Olha, eu vejo a cada dia, o histórico, né, dessa campanha, a cada dia você tem um fato novo e um fato sempre prejudicial à imagem do próprio Remo. A gente teve uma reunião, né, acho que há 2 semanas a gente acompanhou, uma reunião que foi a reunião que deu origem, em que foi apresentado o relatório do Conselho Fiscal, e que a maneira como essa reunião aconteceu, os gritos, um impedimento do presidente falar para se defender. Então, são situações que eu considero que rebaixam muito o Remo como instituição. E o momento do Remo exige agilidade, exige que se resolvam as coisas, não que se deixe emaranhar aí uma série de problemas, essa coisa da justiça, já entrou a justiça comum. E o torcedor nisso, Guerreiro, como você lembrou bem, ele, imagino a perplexidade desse torcedor olhando para tudo isso. E o torcedor que, no fundo, ele quer o quê? Um clube organizado, um clube que jogue, que ganhe, lógico, mas que tenha uma vida normal. E o Remo, que já tem uma situação anormal, que foi esse mandato tampão, depois de uma eleição tumultuada, uma eleição que primeiramente elegeu um presidente, depois teve que ser repetida, porque o vento levou os votos, lembra disso? Sim, é verdade. Então é um histórico. E depois esse mesmo presidente eleito foi retirado do cargo. Né? Assumiu o vice, depois o vice já renunciou também. Renunciou. Teve que ser feito uma nova. É como o doutor Roberto disse, na verdade, em 2 anos ele teve 4 presidentes. Mas não, a conta dele está errada. Em um ano o Remo teve 7 presidentes, se você olhar rigorosamente. Porque 4 eleições. 4 eleições. Mas a sucessão de presidentes que foram saindo e entrando leva a esse número. O próprio Manuel Ribeiro foi, só olhar, André Cavalcante, depois Manuel Ribeiro antes dele, Henrique Custódio, Minoa, Zé Capirão. Quer dizer, é muito presidente para tão pouca coisa feita pelo clube. Porque na prática é isso que a gente vê. A gente teve uma notícia importante, que foi essa adesão do Remo ao Profut. Tudo bem que não é também aquele mar de rosa, o Remo vai ter que se enquadrar, mas já foi um avanço, porque o Remo poderia estar nisso há um ano atrás, como o Paysandu já tinha entrado à tuna e o Remo não providenciava, finalmente entrou. Mas a gente percebe que nenhuma notícia boa como essa, ela ganha relevância. No Remo atual, prevalece a usina de boatos, né? E boatos que sempre têm um efeito muito ruim, são essas brigas internas,
o adiamento da eleição, por exemplo. É algo que, tudo bem, tem a justificativa das listas, mas eu penso, várias pessoas, inclusive, já mandaram e-mail, já me consultaram, e eu acho que seria perfeitamente razoável criar uma comissão permanente lá para olhar a lista e ver nome a nome quem... Comprovadamente quem está votando. Quem pode. Né? Não precisaria adiar, porque o adiamento ele vai custar muito caro. Vai custar caro ao clube. E é o futebol do clube, sem dúvida. O diretor, né, o Gaderlini, falou sobre isso. Eu não entro no mérito dos porque argumentos. existem associados que são proprietários e remidos. Então, ele pode estar devendo como sócio proprietário, mas como remido ele tem direito a voto, porque ele não paga. Então, existe esse confronto. Então, a lista ela acaba... não é uma duplicidade de nome, mas aparece o nome... Agora, esses enroscos são próprios de um time, de um clube que está desorganizado. Porque se tivesse organização, não estaria. Né? Se tivesse tudo tranquilo, aí a informatização que existe hoje, disponível para resolver essas coisas, agora, não duas resolve. coisas chamam a atenção. Por exemplo, o André, ele discute, lógico, quer que seja cumprido o regulamento. Aí Estatuto. O regulamento, o estatuto. Aí entra com uma liminar para que os documentos não sejam lidos. O cara não deve, ele não deve temer, né? Eu vejo assim, dessa forma. Também acho que o adiamento só vai prejudicial ao clube. Outra, a gente não vê nenhum indício de tudo aquilo que a gente tem falado nos últimos meses, que é a união do clube. Não, isso aí, porque a instituição, isso é a última coisa ela que tem parece que estar na pauta, né? Tudo A união. É a união, a gente não vê isso. Então, lá é a única coisa que me preocupa. Vamos usar o Profut, você comentou o Profut. Mas e a dívida de salário dos funcionários, dos jogadores? Isso não pode ter mais, porque o Profut não vai admitir. Mas o Remo não tem saída, Tomás. Ou ele adere ao Profut, ou ele não disputa a competição nenhuma. Ou ele se desliga, entendeu? Não, agora, como ajustar isso? Sim. Mas depende disso. Com uma palavra mágica. Unidade. Unidade. Organização e unidade. E dinheiro, Esta é a palavra. Se você trabalhar para um bem comum... E o Remo já provou que tem força. E o Remo tem isso, que ser esse bem comum, a instituição precisa ser esse bem comum, você vai encontrar mecanismos para resolver os problemas do clube. Os últimos grandes momentos do Agora, Remo foram a época uma queda de braço, Cabano, né? você lembra? Com o Birajara Salgado, que houve essa união. É aquela história do cabo de guerra, né, Gerson? Você puxa de lá, eu puxo daqui, não vai para lugar nenhum. E o clube Quando o Giba falou lá atrás, o saudoso Giba falou da história do carro atolado, aquilo magoou muita gente. Mas falou a verdade. Isso é que é duro. E o Remo é uma marca que precisa ser preservada, não é possível. Isso o Giba falou em 2006, que Deus o tenha, né, em bom lugar. 2006. Mas não faz muito tempo, o Edno disse a mesma coisa numa entrevista, porque o Remo estava perdendo para ele mesmo. Para ele mesmo. O Remo estava perdendo. Tudo isso já foi dito, nós estamos aqui com assuntos recorrentes. Tem vários Remos dentro do clube. O Remo tem o Remo que joga o Remo contra o Remo, é autofagia, tudo isso a gente já disse aqui. E o Remo precisa, sobretudo, eu acho que ele não vai avançar, se ele não fizer um grande exercício de a hora da verdade. A televisão antiga adorava isso, né? Tinha até programa com esse nome. É verdade. Quer resolver, quer enfrentar seus próprios problemas, seus erros. Aconteceram muitas coisas nos últimos anos no Remo. E coisas que não houve nenhuma apuração, não houve seriedade em enfrentar. Parece que a acomodação prevalece. Na medida em que o assunto incomoda, você joga para debaixo do tapete. O Remo tem que enfrentar isso, ele tem que enfrentar os seus fantasmas, né? O esqueleto que está dentro do armário. Ele não pode ficar... botar em cima da mesa e... Vamos resolver. E depurar, né? Por exemplo, essa situação, que é algo que voltou novamente à tona, a história do tal assalto. É uma coisa simples de resolver, é chamar a própria polícia, ele está investigando, e mostrar esse relatório, que deve ter tido uma investigação, para se saber, porque, de repente, fica tudo sob suspeita. No dia que ele ia... Não se tem certeza nem do valor exato, né? E a contabilidade não mostra. O Remo tem outros problemas. A maior revelação do Remo nos últimos anos, talvez até do futebol paraense, que foi o Rony, o Remo deu de graça. O Remo não lucrou. Entrou um dinheiro, mas acabou não beneficiando o clube. Caiu na mão do empresário. Então, isto tudo é
consequência do que falamos aqui. Um clube completamente dividido, né? Com inimizades assim flagrantes. Você lembra da eleição agora, essa do mandato tampão? Essa que o André ganhou, eram 4 candidatos. Aí eu lembro que logo em seguida, mostramos até matéria aqui no Bola na Torre, vai haver um grande jantar para todo mundo conversar, para apoiar. Na primeira semana o pau cantou. E é assim, eu não tenho dúvida que quem ganhar, do jeito como as coisas estão, nessa campanha, que é uma campanha sangrenta, a hora que o vencedor for ungido, ele vai começar a levar paulada de novo. É a tal falta de unidade. E o Remo precisa, urgentemente, apontar, né, o caminho e seguir esse caminho de uma coisa mais consistente, mesmo que seja na base começar do zero. Eu lembrei há pouco o time cabano do Birajara Salgado. 89. Se isso for feito e comunicado ao torcedor, olha, nós vamos partir para isso porque não há jeito. Né? Não tem dinheiro, não há milagre. Até para ter condições de cumprir com o Profut. Com o Profut, senão... O torcedor certamente vai entender. Ele vai comprar na medida em que ele perceber que há seriedade. Agora, também não adianta essa ilusão de contratar gente caríssima para vir para cá e depois fica aquela coisa do rampeta, né? Finge que joga e o Remo... E aí você tem um exemplo aliás, aí... uma entrevista dada ao nosso Paulo Fernandes, que repercutiu no Furo Brasil. nacional, lembrado até hoje. Aí você tem no Castanhal aí os jogadores que estavam no elenco e que não ganhavam a chance, jogando, fazendo gols, fazendo... E aí? Vai explicar como, Maria Tereza? O chato é que a gente toda vez vem, como você diz, fica repetitivo. E ninguém sabe, né? O que pode acontecer. A gente não sabe se vai ter eleição agora, se vai ter no dia 3, se essa eleição vai valer, porque eu desconfio que vai acontecer. Quais os capítulos desta semana? Essa semana. Porque vai ter. Não dá nem para publicar no jornal, no domingo, os capítulos da semana. Isso. Porque eles são ao vivo. O resumo das novelas. O resumo não dá, porque é tudo ao vivo. É muito dinâmico o processo. Não dá. Enquanto isso, no campo de jogo, tivemos ontem a decisão da Série C. E o Boa foi o campeão. Teve de tudo na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Dentro de campo, tombo de pipico com a auxiliar Daiane Caroline dos Santos, foi o momento engraçado da decisão. Ela pode ter assustado, mas quem sofreu mesmo foi o árbitro Marcos Mateus Pereira, que expulsou Ferreira do Guarani e foi vítima da fúria do zagueiro. A confusão aconteceu no segundo tempo, quando o Boa já vencia por 2-0. Placar construído nos primeiros 20 minutos de jogo. Brian Samúdio e Felipe Mateus deixaram os mineiros em vantagem. Aos 47 da etapa final, Caio Christian definiu o placar. 3-0, melhor campanha da Série C e o título da competição. O campeão da Série C é um clube relativamente novo no futebol brasileiro. Se profissionalizou em 1998, com nome e sede em Ituiutaba. Em 2011, a equipe se mudou para Varginha e também trocou de nome. E agora o Boa Esporte ganha um título nacional pela primeira vez em sua história. Obrigado por tudo. Se não fosse campeão aqui, eu já estaria satisfeito pela campanha vitoriosa que nós fomos. Deus vai coroar um trabalho vitorioso. Obrigado. Lembra que eu falei que tinha acontecido de tudo? Pois é, a festa de comemoração do Boa foi manchada por um violento confronto entre polícia militar e os torcedores do Guarani. Os jogadores do Bugre tentavam impedir o excesso de força dos policiais. Não existe criança, velho, no colo, machuca uma criança, desce aí, covardia, não, nada a ver com o resultado, perdemos, os caras mereceram. Não podia fazer isso não, cara. Entre os feridos, o médico do Guarani, que levou uma pedrada no rosto. Gente pedindo para eles ir embora, para parar, e a polícia continuava atirando. Quanto mais atirava, mais coisa vinha para dentro. A Série C termina com imagens desnecessárias, que viraram rotina no Brasil. Melhor ficar com a lembrança dos últimos gols do campeonato e com a comemoração do Boa Esporte, que promete vir forte para a disputa da Série B no ano que vem. Uma vitória merecida, uma conquista merecida, a melhor campanha da Série C. Agora, o Boa já vai entrar na Série B com perda de mando, seguramente. O árbitro fez a lambança e o Ferreira, zagueiro do Guarani, fez pior. Agrediu o árbitro, agrediu o próprio companheiro. Esse vai pegar a polícia e a torcida do Guarani foram para o confronto. Enfim, o gancho vai ser o fraco, né? Eu acho que toda essa situação de nervosismo que a gente percebia no time do Guarani
tem a ver com o fato do Guarani ter tido aquela campanha tão boa na primeira fase, né? Que apontava o Guarani praticamente como campeão. Você lembra que quando se comentava que o Remo podia cruzar com o Guarani, havia um certo temor. Porque o Remo, Não, e o Guarani estava muito bem. O Guarani sonhava em ser campeão da Série C, porque ele seria o único clube do Brasil a conquistar as 3 divisões. Série A, Série B e Série C. Aliás, Mas tem uma maldição. Os campeões da Série C levam farelo. Meu amigo, para levantar a cabeça. Não vamos longe, né? Sim. Não precisamos nem sair daqui. Exatamente. Agora, Guerreiro, talvez, pelos novos rumos ali do STJD, o Boa não tenha essa penalidade toda. Porque se for levado em conta o que o STJD fez na sexta-feira, aquela palhaçada do julgamento daquela batalha campal lá dos torcedores do Corinthians com a polícia lá no Maracanã, praticamente perdoaram o Corinthians. Né? A multa que foi dada de 50 mil... Mas para a banda de cima do mapa não tem perdão. Aí é Corinthians, né, amigo? E Flamengo. Ainda tem isso. Mas a lei é clara. É o mandante. Ele é o mandante. Mas aí entrou de E olha, se fosse aqui, uma garrafinha de plástico eu já vi gerar punição para Remo e Paysandu. Várias vezes. Perguntar para vocês, voltando para o campo de jogo. Volta Redonda, campeão da Série D. Boa Esporte, campeão da Série C. O Atlético Goianiense já é o campeão da Série B? Para mim é. Eu cravaria o Atlético. E o Palmeiras já é o campeão da Série A? Tô na dúvida com o Santos, porque tem um pessoal que estava cheirando, mas... Não, perdeu o faro. Mas acho que o Palmeiras, pela regularidade, Guerreiro. O Palmeiras está merecendo também, né? Quem será o campeão da Copa do Brasil? Eu acho que o Atlético. Grêmio. Acho que o Atlético, porque acho que o Atlético tem um ataque muito bom. Mas é o Grêmio. E a Chapecoense vai ganhar a Sul-Americana? É só pergunta direta, não tem... Não, para mim não. Mas vai à final ou já fica no time do Acho que ela passa pelo time do Papa, mas ela morre na final, morre na praia. Muito bem, vamos falar do Campeonato Paraense da segunda divisão, a nossa segundinha. Vamos aqui para a Supertela conferir os resultados, ou o resultado do grupo A1, jogo único já da quarta rodada, né? É o jogo que abriu a quarta rodada. O Tiradentes venceu o Gavião por 3-2, o Gavião está eliminado da competição. Nós tivemos ainda pela terceira rodada do grupo A2, Vila Nova 0, Sport Belém 3, olha o Belém aí, perdão, falei Vila Nova, Vila Rica, perdão. Mas é da Vila, E uma Vila Nova é uma Vila Rica também, né? Diga-se de passagem. Muito bem. Vila Rica 0, Sport Belém 3, o Belém são 2 vitórias do Belém, hein? Olha a campanha do Belém, ganhou da Tuna, ganhou do Vila Rica, os 2 jogos no Souza. O Fininho fez 2 gols e o goleiro é o Adriano Paredão. O Adriano contra a Tuna jogou muito bem. E o Pinheirense ganhou da Desportiva por 2-1. Vamos ver a classificação. No grupo A1, já classificado para a fase semifinal, o Castanhal em primeiro com 9 pontos. Neste momento, a segunda vaga é do Vênus com 4 pontos. Tiradentes tem 3, Gavião já eliminado, porque já completou seus jogos com 2 pontos, e o Carajás tem 1 ponto, mas tem 2 jogos a fazer, ainda pode chegar lá. No grupo A2, o Sport Belém e o Pinheirense com 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias, 6 pontos. O Vila Rica tem 3, a Tuna 1, ainda com chances remotas, e a Desportiva já eliminada com 1 ponto. Então, a gente pode ver aí que o Castanhal enfrentaria, neste momento, o Pinheirense na semifinal e o Sport Belém pegaria o Vênus neste momento de cruzamento olímpico. Na terça-feira, teremos Carajás e Vênus no Mangueirão, às 15h30. Na quarta-feira, Tuna e Vila Rica vão se enfrentar no Souza, também às 3h30 da tarde. E na quinta-feira, Belém e Pinheirense jogam no Mangueirão, às 15h30, fechando a quarta rodada. Aí teremos a rodada final do grupo A1 na segunda-feira, dia 14, e a rodada final do grupo A2 na quarta-feira, dia 16. Olha, por tudo que a gente está vendo aí, Castanhal e Vênus estão bem encaminhados e, apesar do Tiradentes ter vencido, ele pode entrar na briga. E o Carajás, que ainda pode também, se conseguir 2 vitórias, surpreender e chegar a uma classificação. No grupo A2, Belém e Pinheirense estão muito bem encaminhados. É claro que há esse confronto deles na quinta-feira. E o Júnior Amorim, né? Uma grande surpresa, né? Fazendo um bom trabalho, né? No Pinheirense, uma surpresa.
Desportiva eliminada, Gavião eliminado e a Tuna respirando por a parede. Aliás, vamos ver os gols da partida que eliminou a Desportiva. Bela vitória do Pinheirense sobre a Desportiva por 2-1. E a Desportiva largou na frente, com o gol marcado pelo Lorilson. Pensei que era o Açailton. Poderia ser também, né? O Sharkson. Aí é o gol primeiro do jogo. Desportiva fez 1-0 em cima do Pinheirense no Mangueirão. Bela jogada Parecia que ia encaminhar uma vitória com este gol, mas o Pinheirense venceu. E venceu de virada. Aí o gol de empate marcado ainda no primeiro tempo pelo Feijão. Jogada do Marcelo Maciel ali, né? De bico, mandando para o fundo do gol. Empatando ainda no primeiro tempo. Muito bem temperado o Feijão, né? É. E o gol da vitória marcado no segundo tempo pelo Kleber. Pinheirense vai bem, hein? Tá animado o Pinheirense. Tá aí o gol do Kleber. Na sobra, ele mandou para o fundo do barbante. 2-1 para o General. Será que o General, será que o Brasília... Não, o Jaime, Guerreiro, acho que é o Jaime, né? É o Kleber. Eu acho que é o Jaime. Não, é o Kleber. 2-1 para a equipe do Pinheirense. Pinheirense e Belém, General e Brasília, quem sabe, né? Voltando à divisão principal, pelo menos brigando aí na fase semifinal. É claro que a Tuna ainda acredita. A Tuna que fez um amistoso contra a seleção de Barcarena. Sexta-feira. Na sexta-feira, a Tuna ganhou de 3-2 da seleção de Barcarena. Confirmando, é o Jaime mesmo, viu? Jaime, você tem razão. Já é um sinal. O Jaime queria do Remo, pô. Exatamente, mais um, né? Mais um. Se o Remo pode formar um time inteiro, ainda tem reserva. Essa galera toda que está se preparando na segunda. O Castanhal tem 3 jogos, 3 vitórias, 3 goleadas, marcou 14 gols. 13 dos 14 gols foram marcados por jogadores egressos do Remo. Só o João Vitor tem 7. O João Vitor tem a metade dos gols. É o artilheiro do campeonato. O Castanhal, exatamente. E o Tiradentes eliminou, do torneio. Eliminou o Gavião, venceu por 3-2. O Tiradentes que vinha só de derrota e de goleada. Aí o jogo foi em Castanhal, no sábado à noite. O Gavião fez 1-0 com Rafael Pati. Olha aí o Pati, que é o capitão do Gavião. Fez 1-0 em cima do Tiradentes. O ataque do Gavião é Rafael Pati e Aleilson. Aí a reação do Tiradentes, o empate do Tiradentes. Gol marcado pelo Pato. Que golaço, hein? Mas também a defesa... lá vem o Pato, Pataqui, Patacular. A defesa abriu, né? Gol do... Olha aí. Do Rafael Pati para o Gavião. O Pato fez 1-1. Aí o Aleilson vai fazer 2-1 para o Gavião. Olha aí o Aleilson. O lançamento veio do goleiro, hein? 2-1 para o Gavião. Bola longa, passou de todo mundo. O Aleilson ajeitou com a direita e bateu com a esquerda. Chapou, né? 2-1. Mas eis que surge Baratinha para acabar com a vida do Gavião. Olha aí o Baratinha chegando, se atrapalhando, mas conferindo, empatando. Muita pera para uma barata só. Fazendo 2-2 aí o Baratinha. Olha só, e deu um passe de calcanhar para ele mesmo, foi muito interessante. Isso é jogada ensaiada. Olha só, olha aí o terceiro gol, o gol da vitória do Tigrão. Olha o Baratinha correndo lá do outro lado. Vai o Baratinha com tudo. Olha, rapaz. Eis que Baratinha aparece como um bólido para liquidar a fatura. 3-2. Olha a empolgação, olha a empolgação. Me lembrei do Landu agora, rapaz. Vai tomar um amarelo. Me lembrei do Landu, só faltava ter ali uma máquina, a sacola do Mário Quadros para ele chutar. 3-2 para o Tiradentes, é a segunda divisão do Campeonato Paraense. Lembrando que são 2 os que vão garantir vaga na competição principal, no Campeonato Paraense de Futebol Profissional de 2017, que vai começar no final de janeiro. Já já a gente volta. Vamos ver a capa do Super Bola desta segunda-feira. Vamos conferir. Onda Verde
Palmeiras vence o Internacional, abre 6 pontos na liderança e fica cada vez mais próximo do título do Brasileirão, que não conquista desde 1994. E o Santos agora é o vice-líder. Atacantes marcaram menos de 1/3 dos gols do Papão na Série B. Messi marca seu gol de número 500 com a camisa do Barcelona. A vitória do Barcelona de virada sobre o Sevilha. Aliás, o Ganso jogou só 10 minutos, entrou no final da partida, quando o Barcelona já havia virado o jogo. Aí, o Superbola desta segunda, com a coluna do 40, com a coluna do Gerson, enfim, e todo final de semana falou esportivo. da conquista do Palmeiras, que nós estávamos lá, né? É verdade, nós estávamos lá, rapaz. Contra o Vitória, pô. Contra o Vitória, bem lembrado. Né? Muito bem. Hoje, Velhos o tempos. Trigolino estará ao meu alcance. Que Não- beleza, Não hein? sei que criança vai adorar, mas vai... Algumas crianças haverá de adorar. Nosso querido Rui, ao Cláudio Brandão, toda a galera aí da Trigolino. Um abraço ao Pop também que nos acompanha. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre.